Os anos dourados foram a inspiração para o espetáculo Túnel do Amor, uma atmosfera romântica levada aos palcos e encantando plateias. O musical retrata o ano de 1958 e mostra ao público toda a atmosfera romântica dos anos dourados, como conta o diretor do espetáculo, Marcelo Marra. O Túnel do Amor ele vai trazer de volta aí uma época da inocência, da ingenuidade, da pureza e, por que não dizer, do amor, né? Então é tudo isso que nós trazemos nesse caldeirão aí do Túnel do Amor. A época é 1958, né? Final da década de 50, é uma época assim muito romântica no Brasil, né? O início da bossa nova, muitas coisas estavam chegando aqui muito no começo, o rock and roll chegando aqui também através da voz da Celi. Então quem vier assistir esse espetáculo, os jovens que vieram assistir, vão conhecer uma época linda, né? Que muitos, até os atores aqui que fizeram a peça, aqui a gente teve que trabalhar com eles para eles conhecerem essa época, para eles entenderem muitas coisas do jeito que as pessoas viviam na década de 50, que é muito diferente de hoje, né? Mas eu acho que vocês vão mergulhar numa época muito bonita, muito interessante, onde os interesses eram muito mais simples, né? O espetáculo é conduzido através dos clássicos musicais de Celi Campelo. Celi Campelo foi uma grande cantora, uma musicista assim, que inspirou todo mundo que veio depois dela, do rock and roll, da MPB. É uma mulher assim que viveu a sua época de uma forma muito efêmera, mas muito intensa. Então ela ficou muito marcada nesse período do rock nacional, nesse início. Então ela trabalhou não só na música, mas também no cinema, ela sempre estava nas revistas, é uma influência muito grande na época que não existia internet, não existia outros meios de comunicação, né? A televisão estava chegando, né? Então era rádio, então ela era realmente um ícone da época, né? E que influenciou de todas as formas, na moda, na música, na parte cultural. Foi prazeroso e também muito desafiador, porque temos uma época dos anos 50, do século passado, onde tudo era mais ingênuo, naíve, era mais pueril, a juventude, a adolescência tinha uma sede de viver diferente da de hoje, né? E ao mesmo tempo as músicas retratavam tudo isso, né? A gente tentou trazer essa atmosfera, esse colorido musical da época para esse espetáculo, contando a história, a dramaturgia musical, né? Antes de entrevistar a Elisete, eu quero que o Guto mostre esse figurino maravilhoso, que remete muito aos anos dourados, né, Elisete? Conta pra gente como que vocês pensaram nesse figurino. Então, foi assim, através de bastante pesquisa, certo? E a gente acaba descobrindo algumas coisas, né? Nos anos 50, as senhoras iam assim à padaria com luvas, né? Então é lógico que para dançar assim ficou um pouquinho inviável, mas a gente também, né, fez esse levantamento. E assim, como foi falado aqui, né, diante do pós-guerra, a moda era assim, durante a Segunda Guerra Mundial, a moda era muito militar, até para a mulher. Daí nos anos 50, que é o que nós estamos abordando aqui, a mulher fica bem ampulheta, né? A cinturinha de vespa, com muitos saiotes, muito tecido e assim muito glamour. O espetáculo Túnel do Amor é uma volta aos anos dourados, uma época em que os adolescentes não tinham esse acervo tecnológico que temos hoje e os encontros eram regados à bossa nova, a época dos bailinhos. Um convite para quem viveu, para quem não viveu, mas gostaria de ter vivido e até para quem não conhece. Vocês vão ver, por exemplo, troca de cartas, que é uma coisa que hoje em dia
quem nasceu nos anos 2000 para cá já não trocou carta na vida, né? Então, a gente retrata coisas cotidianas que naquela época eram normal. Hoje em dia a gente nem se dá conta de que existia, por exemplo, colocar um disco num toca-disco, que é uma coisa que é muito raro de se fazer hoje em dia. Poucas pessoas têm em casa, né? Então, voltar nessa nostalgia para quem viveu e até mesmo para eu que não vivi, tem um quê nostálgico de ver a minha avó falando sobre isso e eu vivo isso agora. Então, acho que serve pra gente também, para os mais jovens, assim. Então quem vier assistir que nasceu nessa época ou pertinho dessa época vai reviver muita coisa boa. Absolutamente, com certeza. Vão reviver muito, vão ter resgatar uma lembrança muito prazerosa. E quem não viveu essa época vai se deslumbrar, vai se maravilhar de novo, com o colorido que era a vida naquela época.